Peço os irmãos que abram suas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. Este será o escopo da pregação nessa noite. 2 de Pedro 2, do 12 ao 22. Diz a autoritativa palavra de Deus: Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, estamos mais uma vez, Senhor, na missão, ó Deus, responsabilidade de trazer a Tua verdade exposta nestes versículos, ó Deus, nestas palavras benditas que o Senhor nos preservou. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor soberanamente usou o apóstolo Pedro, um homem, ó Deus, que teve seus atos enquanto discípulo Teu, muitos deles registrados, Senhor, na Tua palavra. Um pescador, um homem comum, um homem durante muito tempo e durante o tempo do ministério, o porta-voz dos discípulos, aquele que tinha boas intenções para com o Teu Filho bendito, mas ainda tinha muito o que aprender. Ele era apressado no agir e no falar. Era um pecador, mas foi usado, foi sendo moldado, trabalhado, instruído, e se tornou um grande instrumento, a ponto de escrever essas palavras, movido pelo Espírito Santo. E temos acesso a Deus, e que de agora foram lidas, mas precisam ser explicadas e aplicadas, ó Deus, às nossas vidas. Por isso, Senhor, rogamos-te mais uma vez que o Teu Espírito esteja sobre nós,
agindo, Senhor, atuando, para que as nossas palavras, ó Deus, elas venham diretamente de Ti, Senhor. Não nos permita, Senhor, dizer nada, afirmar nada. Senhor, ao contrário, os Teus ensinos santos, ó Deus, as verdades essenciais da fé cristã, para não sermos condenados, ó Deus, como os falsos mestres. Tememos, ó Deus, diante de Ti trememos, ó Deus, mas confiantes que o Senhor há de nos dirigir e também, Senhor, no Teu favor, há de capacitar os ouvintes para compreenderem a Tua palavra, Deus. Traz, ó Deus, salvação. Concede, ó Deus, instrução ao Teu povo, à Tua igreja. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título, irmãos, do sermão dessa noite é A Justa Retribuição aos Falsos Mestres. A justa retribuição aos falsos mestres. Um dos ditos populares mais conhecidos e citados é: aquilo que se planta, colhe. Ou então, você só colhe o que planta. Quando um agricultor, no final da colheita, contempla os belos frutos da terra, é porque ele teve todo um trabalho de preparar a terra, de adubar, de escolher as melhores sementes, semear no tempo adequado para aquela cultura, usar a terra adequada. Para colher bons frutos, ele precisa realizar todo o manejo recomendado, analisar o solo, fazer a análise do solo, complementar quando necessário o solo, usando minerais, usando os nutrientes indicados, caso haja deficiência de matéria orgânica. A cultura também precisa ser irrigada, ter a quantidade de água necessária, adequada. Precisa também fazer o controle das ervas daninhas. E para que o fruto saia, é preciso colher no tempo certo, não pode nem ultrapassar o tempo, deixar mais do que o necessário aquela cultura na terra. Também não pode colher antecipadamente, certamente os frutos não vão sair da maneira agradável. Depois de colhido, é preciso tomar todo o cuidado, até na colheita, a forma de colher, a forma de tirar o fruto, quer seja tirado da terra ou mesmo da árvore, até chegar no mercado, até chegar na feira, nas melhores condições, para que se possa desfrutar desses frutos. Quando um escritor consegue alcançar uma grande vendagem na sua obra e obtém ótimas avaliações da crítica especializada, que recomendam o livro sem ressalvas, e alguns conseguem até mesmo esse feito depois da sua morte, é porque o escritor muito se esmerou para descrever suas ideias, colocar ali sua concepção, precisou escolher as palavras adequadas, usou as técnicas da escrita para transmitir aquilo que concebeu na mente. É coisa muito difícil, muitas vezes os irmãos sabem. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você conseguir expressar isso. E quando ele faz isso de modo a cativar e prender o leitor, mantendo o livro aberto por obras a fio, ele obtém então assim o resultado de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Quando alguém consegue aprovação em um concurso muito concorrido, em um processo seletivo, em um vestibular, como por exemplo, é porque, via de regra, dedicou muito tempo na leitura, na resolução de questões, assistiu muitas aulas, estava empenhado, concentrado, participou até mesmo alguns de cursinhos preparatórios, alguns para poder serem aprovados em alguns concursos
muito disputados, tiveram que passar anos se submetendo a muitos processos seletivos, investindo nas taxas de inscrição, em viagens, em hospedagens, gastando seu tempo, renunciando seu lazer, deixando de fazer outras atividades comuns para ser bem-sucedido em seu propósito. Há quem seja detentor de conhecimentos mais requisitados e, na hora de fazer a prova, conseguiram dominar a ansiedade, conseguiram vencer o cansaço, administrar com competência o tempo definido para a prova, até mesmo o preenchimento adequado do gabarito. Todas essas pessoas, irmãos, receberam a devida retribuição pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Assim também, irmãos, vai acontecer, considerando o contexto da nossa leitura, com os falsos mestres. Eles vão receber a devida retribuição pelas suas obras, pelo seu trabalho. Pedro esclareceu aqui, nestes versos que lemos, que os falsos mestres vão receber aquilo que merecem por todo o seu desserviço ao reino de Deus, por terem desencaminhado os inconstantes na fé. Esses hereges, de modo malicioso, escolhem suas vítimas. E preste bem atenção, irmãos, com especial foco aos mais novos na fé, para os fazer tropeçar e levar ao pecado por meio de suas palavras vazias e suas promessas de liberdade. Quero apresentar aos irmãos nessa noite, por meio deste sermão, a justa retribuição que os falsos mestres vão receber por suas obras malignas. E a primeira retribuição, Pedro nos diz aqui, é que eles vão ser destruídos pela sua própria corrupção. Vamos ler novamente o versículo 12. Veja, vou repetir para os irmãos. A primeira retribuição é que eles vão ser destruídos pela própria corrupção. Versículo 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Irmãos, uma das sensações, ou mesmo aparência que dá é que os falsos mestres, eles desfrutam de certa impunidade. Por quê? Porque eles sempre possuem muitos seguidores, sempre, invariavelmente, uma gorda conta bancária. São pessoas populares, têm status, têm poder. Não por coincidência, recebem muitos políticos, os irmãos já perceberam, na época da eleição, nas suas igrejas. Veja, irmão, se uma igreja verdadeira fica recebendo político e bota no púlpito os políticos. Veja se as igrejas verdadeiras fazem isso. Não fazem. Mas vejam os falsos mestres. Nessa época, as primeiras coisas que fazem era abrir os braços e receber nas suas igrejas essas pessoas. Por quê? Porque eles têm muitos seguidores. Eles são influenciadores. No geral, essa é uma falsa impressão de impunidade. Mas aqui o apóstolo Pedro quer nos mostrar, irmãos, que eles vão ser destruídos pela sua própria corrupção. Pedro está tentando alertar a igreja, Pedro está tentando dizer para a igreja: olhem, atentem, vejam os acontecimentos, observem as coisas sob o olhar espiritual, à luz da palavra de Deus, e eu vou lhes mostrar como é que vocês devem fazer. E Pedro aqui, irmãos, não apenas aponta categoricamente para a retribuição que os falsos mestres vão receber, como também ele esclarece a razão porque isso acontece. Isso serve de alerta para nós, mostrando os detalhes e a maneira como os falsos profetas agem e ainda o que lhes motiva. Os falsos mestres, irmão, como eles
trazem muitas pessoas, eles atraem as pessoas, parecem que eles têm conhecimento, parecem que eles têm alguma coisa para dar. Mas veja como é que Pedro os classifica, irmãos. Pedro os classifica como brutos irracionais, que falam o que não entendem. Isso é muito importante a gente entender. Essa brutalidade aqui, irmãos, que Pedro fala, é equivalente aos animais selvagens. Como é que o animal selvagem age? Age pelo seu instinto. E o que é que um animal selvagem é também? Presa fácil numa armadilha, porque o caçador sabe que ele vai agir pelo seu instinto. Não é verdade? E o que é que ele faz? A armadilha vai exatamente de encontro com aquela sua maneira de agir, com a sua natureza. Satanás faz a mesma coisa, irmãos. Os falsos mestres são ao mesmo tempo, preste bem atenção, instrumento das mãos de Satanás, e eles se tornam também vítimas de Satanás. Você precisa entender isso. Eles são tão orgulhosos, os falsos mestres, são tão presunçosos, que Pedro diz, eles falam do que não entendem. Lembra os irmãos no versículo 10 que nós dissemos que Pedro mesmo disse que eles são tão ignorantes que eles não temem nem difamar os anjos malignos. Eles são loucos. Esses aqui são loucos porque nem mesmo Miguel ousou disputar com Satanás o corpo de Moisés. E esses daí não temem difamar. Eles falam daquilo que não conhecem. Pense comigo, irmãos, os verdadeiros pregadores do Evangelho se esmeram na palavra, estudam, se esforçam para trazer as verdades de Deus, examinam nas Escrituras, ora constantemente, com tremor e temor, para não dizer nada além daquilo que o Senhor ordenou. E o que sai da boca dos falsos mestres? O que dizer, o que sai das suas bocas? Sai aquilo que está no seu coração, na sua mente corrompidos. Não sai nada de verdade, porque eles não entendem nada de Deus, eles não entendem nada do Evangelho, da salvação, de vida eterna. Por isso que Pedro diz, e os classifica como brutos irracionais. Como os animais selvagens, lhes cabe muito bem essa expressão, essa classificação, porque eles vivem. Como é que os falsos mestres vivem, irmãos? De que é que um animal selvagem vive? Ele sobrevive das presas que ele consegue atacar e matar. É a mesma coisa dos falsos mestres. Eles sobrevivem disso. Por que é que eles matam? Porque eles ensinam heresias destruidoras. Não é assim que Pedro classifica nos versículos anteriores? Uma heresia destruidora não traz vida, traz morte. A consequência, irmãos, da influência dessas mentiras, desses falsos ensinos, é uma grande corrupção moral da vida daqueles que ouvem. Porque, irmãos, a lei de Deus e o verdadeiro evangelho é quem leva o homem à santidade. O falso evangelho leva à corrupção natural. Por isso que os falsos mestres, Pedro nos diz, vivem em profunda corrupção moral. Veja os versículos seguintes, versículo 13. Ele diz, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Eles recebem exatamente por aquilo que fazem. O que é o salário? É a retribuição do trabalho. Eles praticam injustiça, eles não falam da justiça, eles não ensinam a justiça, eles não falam da justiça de Cristo. Eles ensinam que você se justifica por você mesmo. Qual é a pregação aí? Sabe por que você não recebeu isso? Por que você não buscou? Por que você não buscou adequadamente? Sabe por que você não tem? Porque você não usou a sua fé. Use a sua fé, exercite a sua fé.
Aí você vai ganhar, você vai receber, você vai ter. Essa mensagem é falsa. Tem aparência. Usa a fé, usa a palavra, usa as promessas de Deus de forma errada. É errada. Você vai receber e se você vai ter quando e se Deus quiser lhe conceder. Eles tiram Deus da jogada. Usa o nome de Deus. Mas tira Deus de lado. Bota você. Tiram Cristo de lado. Aliás, botam Cristo de lado. A justiça de Cristo não é a sua justiça. A salvação está nas suas mãos, não é assim? Tudo depende de quem? De você. Aí eles usam o texto bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Pega o texto, pega a palavra de Deus e aplica errado. Eles vão receber a injustiça por salário da injustiça que praticam. Continuando o versículo 13. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações. São mistificações, falsidades, enquanto bancanteiam junto convosco. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Eu vendo essa parte aqui do versículo 13, eu lembro muito. A gente está nessa época aqui. Lembro os cães. Lembro como os cães na época do cio, eles não têm qualquer pudor em realizar seus atos no meio da rua. O animal é bruto, né? Não é selvagem. Pedro está dizendo, irmãos, que os falsos mestres chegam num ponto de tanta falta de vergonha que eles não se importam de manifestar publicamente sua luxúria. Você vê, muitos são descarados. Mentem descaradamente. Enganam descaradamente. Instruem descaradamente. E olhe, qual é o problema aqui? Mesmo assim, eles participam das festas de comunhão entre os irmãos. Preste atenção nisso aqui. Sabe por quê, irmãos? Os falsos mestres surgem, nós vamos enfatizar isso aqui, surgem de dentro das igrejas. E das igrejas verdadeiras. Não é surge de igreja falsa, não. Mas seu interesse, sabe qual é? Não é comungar com os irmãos, é se aproveitar dos irmãos. Com as suas conversas entre os irmãos, eles vão enganar. Eles se regalam no seu engano para se apossar dos irmãos. E Pedro diz aqui, para se apossar dos seus bens e arrastar para o pecado os fracos na fé. Não se esqueçam disso. Olha aqui o que diz aqui. Seu alvo principal são as almas inconstantes. Pedro está dizendo, irmãos, que são almas inconstantes. São as pessoas que não têm firmeza na fé. Logo eu lembro daqueles que não dão a devida importância ao estudo, ao conhecimento do Evangelho. Não se importam para compreender a mensagem, a pregação. Vem para a igreja, acha boa a pregação, mas não estão com seus ouvidos atentos, procurando entender. O estudo foi bom, foi uma maravilha. Falou sobre o quê? Assim, pastor, né? Ele está assim pregando em Pedro, assim para aqueles irmãos. Aí não sabe dizer nem qual é o assunto. Pedro está aqui, essas epístolas, irmão, estão sendo debulhadas na linguagem popular. Debulhar é o quê? É tirar grão por grão, né? É não ficar nada na espiga. Por que isso, irmãos? Porque não se faz uma pregação assim, por cima. Porque para poder enfrentar os falsos mestres, para você não ficar com a alma inconstante, para você ficar com a alma segura, você precisa de Bíblia. Você precisa pedir ao Espírito Santo para lhe clarear a mente. Você precisa de esforço. Eu vejo aqui a descrição de Pedro com relação aos falsos mestres, quando está
no meio das igrejas, no meio dos irmãos, se banqueteando. Eu lembro aos irmãos que nessa época aqui havia uma prática na igreja que era a festa ágape. Os irmãos se reuniam para fazer refeições juntos. Isso era muito comum nessa época. E os falsos mestres estavam ali se banqueteando. Mas não era por causa da comunhão, não. Os irmãos certamente já viram a captura de algumas imagens, aquelas cobras que vivem na água. Muitas delas vêm de maneira sorrateira para pegar suas vítimas que estão bebendo água. Normalmente, alguns passarinhos desavisados, né? Que vão ali matar sua sede. E hoje as câmeras capturam de longe aquela cobra vindo sorrateira por debaixo d'água. A gente vê aquela sombra. E ela para, observa a vítima e de repente dá o bote. São os falsos mestres. São os hereges dentro da igreja. Eles ficam observando a vítima mais fraca. Não é? Vocês já viram quando um leão está rondando uma manada, ele vai no mais forte? Vai enfrentar o mais forte. Eles fazem de tudo para isolar a vítima e normalmente pegar o mais fraco. Os falsos mestres fazem isso. Assim vai se dar, irmãos, com todo aquele que está dentro da igreja, se diz cristão, mas vive desavisado, desatento com a palavra. O alvo mais fácil dos falsos mestres. Vejamos o verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Olha aqui, as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro diz aqui, olha, esses hereges têm treinamento rigoroso. Aqui, ó, tendo o coração exercitado. Exercitado é o quê? Porque faz exercício, né? Ele é exercitado em quê? Ele treina em quê? Em santidade? Não. Ele treina em avareza. São avarentos. O que eles querem é pegar as coisas dos outros. Assim como Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, para se aproveitar. Por que é que eles são avarentos? Porque eles não se contentam com o que têm. Porque para eles sempre falta algo, eles precisam de algo. Então o que é que eles vão fazer? Eles não produzem nada, eles não têm nada. Vamos ver os irmãos aqui. Na segunda parte dessa pregação, eles não têm nada para oferecer. E o que é que eles fazem? Eles vão buscar nos demais, vão buscar nos outros, vão buscar nos irmãos. Lembre-se, irmãos, Pedro não está aqui descrevendo pagãos. Os falsos mestres não são pagãos, são apóstatas. O que é que isso significa dizer? O que é um apóstata? É alguém que um dia fez uma profissão de fé. Um dia se disse crente. Um dia se batizou. Um dia ele passou a ser membro dessa igreja. Mas sua profissão foi falsa desde o início. Por isso que Pedro está alertando aqui, ó, tenha cuidado. Você acha que só quem... o perigo é só lá de fora? Pedro está dizendo não. O perigo está dentro também. São pessoas que se afiliaram à igreja por qualquer razão. Não pela razão certa, por qualquer razão. Nunca foram cristãos verdadeiros. Olha o verso 15 que nos diz isso. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A igreja tem que estar pronta para identificar logo
sempre que possível, e excomungar esses hereges, porque são incrédulos no meio de fiéis que só vão trazer mal ao corpo de Cristo. Agora saiba, eles conheceram o caminho, eles foram instruídos na doutrina dos apóstolos. O perigo é esse, é que muito não identifica, porque, mas ele não está falando a verdade, ele não está pegando a Bíblia para ensinar. Esses foram aconselhados, orientados individualmente, coletivamente, por meio de mensagens, pedir ajuda ao pastor para entender determinadas passagens bíblicas. Mas o que é que acontece? Pedro diz: abandonaram a verdade e seguiram pelo caminho de Balaão. Vamos lembrar um pouquinho quem foi Balaão? Um profeta pagão. Seu episódio mais conhecido foi quando ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus. E se ele fizesse esse trabalho, ia receber uma grande quantia. Ia ser muito recompensado. Balaão deixou-se seduzir pela oferta do dinheiro e pelo prestígio. Ele caladinho, só no seu coração, fez isso. Recebeu a instrução, Deus falou com ele, e ele falou com os enviados de Balaque, dizendo: tudo que Deus disser eu vou falar. E você não entende direito, porque se não fosse Deus que revelasse por meio do anjo, com a espada desembainhada, ele vai dizer: o que Balaão falou de errado? Falar, ele não disse nada. Abri um rápido parênteses, irmão, lembra aqui, na leitura de Deuteronômio 5 que fizemos, quando Moisés disse que Deus disse: em tudo esse povo falou corretamente. Quem dera que o coração deles estivesse nessa direção. Falar, eles falaram bem. Balaão falou bem. Chegou para Balaque e disse: ó, eu só vou dizer o que Deus mandar, viu? Mas no coração dele ele estava querendo o quê? Ó? Então o que é que acontece? Deus falava com Balaão e Balaão: eu vou se Deus mandar. Eu só vou se Deus mandar. E Deus disse: vá. Quando ele vai, montou na sua jumenta, uma jumenta que ele tinha que fazia muitos anos, de repente aparece o anjo do Senhor com a espada e se coloca na frente da jumenta. A jumenta via, mas Balaão não. Por que Balaão não via? Porque estava cego pelo dinheiro. Por isso que ele não viu. A cegueira, irmãos, a gente sempre tem dito aqui, olha, enxerga as coisas pela ótica espiritual. Porque a ótica mundana e terrena cega. Como é que Balaão não viu, irmãos, um anjo e a jumenta viu? Cego. A jumenta parou, Balaão praguejou, bateu na jumenta, a jumenta saiu do caminho, entrou num campo, Balaão bateu na jumenta para ela voltar para o caminho. Por fim, o anjo se colocou num lugar que não tinha como passar. Então a jumenta deitou-se, ou deixou-se cair debaixo de Balaão, que passou lá a espancar mais ainda. E aí Deus faz a jumenta falar. E Deus abre os olhos de Balaão. Viu? Aí ele passou a enxergar o anjo com a espada desembainhada. Balaão foi o profeta que, por amor ao lucro, ensinou os inimigos de Deus a seduzir Israel por meio de relacionamentos ilícitos. Veja que o procedimento é o mesmo. Nos versículos anteriores, o que é que nós lemos? Cheios de adultério, olhos de adultério. O que é que Balaão fez? Vamos fazer o povo de Deus pecar por meio do adultério. Está lá em Números 31:16. Falsos mestres, irmãos, usam do engano, da mentira, da concupiscência. Onde é que eles vão trabalhar? Na concupiscência, para atrair aqueles que estão na igreja ao pecado. São insaciáveis. Seus olhos veem, sabe o quê? Eles olham e veem nas almas da igreja fonte de lucro. Quer para enriquecer, quer para satisfazer sua própria lascívia. Quantas e quantas
tristes notícias nós vemos de falsos mestres espoliando os irmãos da igreja e se aproveitando, abusando de irmãos da igreja, de irmãs da igreja. Eles um dia conheceram a verdade. Pedro diz, e agora pregam a mentira. O que é que eles vão receber em troca? A sua própria corrupção, a destruição pela sua própria corrupção. Deus não os vai deixar impunes. Eu quero dizer para os irmãos, não se engane com a popularidade dos falsos mestres, com sua aparência, com sua riqueza, com seu prestígio, com seu efêmero poder. Deus vai lhes dar a justa retribuição pela sua cobiça, pela sua avareza, pelo seu adultério e a sua falsidade. Tome cuidado, porque eles são perigosos. Eles sabem identificar suas vítimas. Quais são as vítimas deles? Almas inconstantes. Pessoas que não têm convicção daquilo que crê. Vou dar um exemplo. São aquelas pessoas que estão na igreja, ouvem a exposição fiel da palavra, ouvem o ensino dos apóstolos, mas quando chega em casa vai assistir pregação açucarada no YouTube. Vão atrás de seu herege favorito. Não se firmam na verdade. Não são satisfeitos com suas igrejas, paqueram outras igrejas. Inconstantes. Essas pessoas estão se qualificando da melhor forma possível. Sabe para quê? Para serem alvo dos falsos mestres. Mas os falsos mestres vão receber a devida retribuição. Qual é a primeira? Vão ser destruídos pela própria corrupção. Segundo lugar, que retribuição os falsos mestres vão receber? Serão condenados ao inferno. Versículo 17 em diante. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Essa expressão aqui, irmãos, é inferno, viu? Pedro já usou anteriormente essa expressão para indicar isso, para fazer referência à condenação eterna. Pedro aqui, irmãos, nos diz de novo a retribuição que os falsos mestres vão receber e o motivo por que eles vão receber essa retribuição da parte de Deus. E Pedro traz duas ilustrações aqui, muito propícias para o momento. Primeiro, Pedro diz que os falsos mestres são uma fonte sem água. Aqui, irmãos, Pedro está em mente aquela situação de alguém muito ansioso por água, especialmente no deserto. Os irmãos sabem que aquela região ali tinha várias regiões com deserto, não é verdade? Então, aqui, irmãos, é como alguém, um viajante, alguém que está passando pelo deserto e sua reserva de água começa a acabar. Então, ele passa a ansiar pela fonte e, de repente, ele vê uma fonte de água. Imediatamente, irmãos, vem o brilho dos olhos, vem a certeza de que a sua necessidade vai ser sanada, principalmente de água no deserto. A sua vida depende disso, mas quando ele chega na fonte, não há nada, não há água senão areia. É assim que Pedro faz referência aos falsos mestres. Você olha para eles, parece ser uma fonte, parece ter conteúdo, mas quando se chega perto não tem nada. Essa é a primeira ilustração. A segunda é uma nuvem carregada pelo vento. E aqui na nossa região nós sabemos muito bem o que isso significa, né, irmãos? Nós temos muito essa figura. Às vezes se formam aquelas nuvens
E a gente diz na nossa expressão, tá bonito para chover. Vem um vento, irmãos, e leva essa nuvem para distante. E vai embora. E não cai aonde nós desejamos. Pedro diz, irmãos, que esses falsos mestres têm só aparência de algo bom, mas eles são como uma ilusão, como uma miragem no deserto. Eles são uma mentira. Eles atraem as pessoas porque se apresentam como uma possibilidade de ter algo, de lhe dar algo, mas ele não tem conteúdo que se aproveita. Eles causam expectativa, causam esperança, trazem esperança, mas não tem o que oferecer. São vendedores de ilusão. Por isso que para estes está reservada ou separada uma densa escuridão. Irmãos, ouçam bem. Lá em João 14, versículos 1 e 2, Cristo nos diz que para cada cristão tem um lugar reservado no céu. Não é verdade? Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Muito bem, no céu tem um lugar reservado para cada cristão. Mas Pedro também aqui está dizendo, irmãos, que para cada herege há uma reserva garantida no inferno. Heresia é coisa séria. Falsa doutrina é destruidora. Não brinque com heresia. Não brinque com falsa doutrina. Não considere coisa de só menos na igreja. Vamos ver nos versos seguintes as razões pelas quais os falsos mestres recebem de Deus a justa retribuição. Por quê? Versículo 18. Eles proferem palavras vazias. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Falsos mestres, irmãos, são muito bons em enganar. Suas palavras não têm relação com a verdade. São palavras sem conteúdo, onde não se pode confiar. Como é que eles fazem isso? Como eu disse para os irmãos, usam as palavras da Escritura e as distorcem. Usam as palavras da Bíblia de uma maneira que a Bíblia não pretende. Não foi assim, não foi com esse sentido. Dão outro sentido e enganam as pessoas. Eu já disse aos irmãos, ó, cuidado com a palavrinha que está se usando muito, inclusive no meio evangélico, principalmente na linha liberal. Ele pega uma palavra que é muito usada na psicologia para aplicar aqui, é ressignificar. Vamos ressignificar esse texto. Olha, se você escutar alguma coisa dessa, irmãos, olha, desconfie logo de imediato. Se arme logo, já é para estar armado. Se arme mais ainda. Pega a espada, o escudo e se prepare, porque pode vir heresia. É sinal de heresia. É assim que eles fazem. Engodam, enganam, usam palavras sem conteúdo, jactanciosas de vaidade. E vão levar as pessoas a quê? Ao pecado. E quem? Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Essas pessoas pregam a respeito de Deus, mas apresentam um Deus que não é soberano, que não é o soberano das Escrituras. Não é o Deus que criou todas as coisas para seu determinado fim. Mas eles chamam Deus de Jeová. Eles ensinam a respeito do Messias, de Cristo, mas não ensinam o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles ensinam outro evangelho. Eles falam do reino de Deus. Eles apresentam o reino de Deus. Mas eles não dizem, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Não é assim que eles apresentam o reino de Deus, como Paulo diz aqui em Romanos 14, 17. Vejam, irmãos, observem como se não é verdade, se nos dias de hoje a gente identifica isso. Eles trabalham por meio de promessas, fazem promessas, em especial promessas de liberdade. Vamos lá, mais algumas frases bem conhecidas do nosso meio. Você é livre para servir a Jesus da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Mentira. Outra palavra de liberdade. Deus não está preso à letra da lei. Mentira, porque Deus não age contrário à sua lei, à sua palavra. E pega o famoso versículo, onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, para dar vazão a todas as coisas que querem as suas emoções. Essa liberdade aqui não é isso não. Essa liberdade, Pedro está dizendo, cuidado que não passa de licença para atender aos seus próprios desejos e seduzir as pessoas. Olha aí o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sproul, irmãos, comentando este verso, nos diz que os falsos mestres davam permissão às pessoas para voltar para as coisas que elas haviam abandonado com uma promessa de liberdade. Mas o que acontece é que você se torna um escravo, porque vai dar vazão maior ao pecado. E não é o que a gente diz, diz assim, a lei de Deus, ela prende muito, né? A lei de Deus, ela limita, ela diz, não faça isso, não faça aquilo, e a liberdade que Deus nos deu. Deus nos deu liberdade para servi-lo. Deus nos deu liberdade quando nos libertou das amarras do pecado. Os falsos mestres fazem você voltar à escravidão do pecado. Irmãos, uma falsa doutrina não pode produzir uma vida santa. Não pode. Paulo diz, lá em Romanos 6,16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Cristo disse assim, irmãos, quem quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Você quer liberdade? Você quer liberdade? Seja um escravo de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do falso mestre é, você não é mais escravo. Paulo está dizendo, se você não é escravo do pecado, você deve ser escravo da justiça, servo da justiça, servo de Cristo. Quanto mais liberdade você quiser, mais você tem que se entregar ao senhorio de Cristo. Por isso que Paulo diz assim, isso é loucura. Para os gregos isso é loucura. Não tem sentido. Claro que a Bíblia não trabalha na perspectiva e na lógica humana. Então o que é que os falsos mestres fazem? Apelam para o sentimento humano. Apelam para a razão humana. Isso não tem sentido. Esse Deus é um Deus bom? Como você diz que é um Deus bom? Não faz sentido. Deus bom que condena a pessoa para o inferno para toda a eternidade não entra na minha cabeça. Esse é realmente o Deus da Escritura? Eu tenho um outro Deus para apresentar para você. Eu tenho um outro Cristo. É essa, o que liberta. Esse Deus, ele atemoriza. Esse Deus é o Deus do temor e do tremor? Não. Eu quero lhes apresentar o Deus de amor. Os falsos mestres, irmãos, prometem por meio das suas pregações ou palestras, né? Tem muita gente dando palestra. Aquilo que o povo quer ouvir. Aquilo que atende à sua concupiscência. É o que nós denominamos, irmão, de graça barata. O que é a graça barata? Liberdade sem novo nascimento. Salvação sem arrependimento.
Reino de Deus sem Cristo reinando. É você reinando. Você que determina. Eu determino. Oh, tu determina o quê? Tu tem poder para quê? Graça barata. É o culto a Deus com o homem determinando como deve cultuar a Deus. Isso é uma graça barata. Eu determino a liturgia. Eu determino como Deus deve ser adorado. Não é Deus que determina, sou eu. Isso é graça barata. A graça barata não prega sobre juízo divino, sobre inferno, sobre arrependimento, sobre santidade, sobre novidade de vida, sobre renúncia, sobre caminho estreito. Não prega sobre carregar a sua cruz, aborrecer pai e mãe, perder a vida. Isso é a graça barata. E é a pregação dos falsos mestres. Tome cuidado com as mensagens açucaradas. Concluímos, irmãos, com o versículo 20 em diante. Acompanhe na sua Bíblia. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Quero que os irmãos atentem bem aqui para essa finalização. Concluindo aqui o assunto, essa parte, Pedro nos lembra algo muito especial. De novo, deixa eu lembrar os irmãos, os falsos mestres saíram de dentro da igreja. É o que Pedro está dizendo aqui, olha. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eles estavam dentro da igreja e saíram da igreja. Por que eles saíram? João nos ajuda a entender isso claramente. 1 de João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que acontece? Eles, algum tempo, eles passaram na igreja e professaram a fé verdadeira. E, irmãos, viveram como crentes. Mas depois o que aconteceu? Eles viveram como crentes, estavam como crentes, mas depois eles abandonaram a doutrina dos apóstolos e passaram a crer em falsos ensinamentos. Eles não estão mais na igreja, por quê? Por que eles abandonaram o reto ensino? Primeiro, antes de sair da igreja, por que eles abandonaram o ensino reto? Porque eles não eram dos nossos. Então o processo começa onde? Dentro da igreja. Por isso aí o perigo e o cuidado que nós devemos ter. Porque o resultado disso é a apostasia. Daí a pessoa fica alerta. Tem que ficar alerta. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 11 e 12 assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então Paulo diz, escreveu para nós, no fim dos séculos. Paulo está falando na dispensação dos tempos, certo, irmão? Está dizendo, nós que vivemos aqui entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Então o versículo 20, irmão, não trata de perda de salvação. Não fala sobre perda de salvação. Mas da apostasia de pessoas que o escritor aos Hebreus chama de iluminados. Ele chama de queda dos iluminados. Por quê? Porque eles conheciam a verdade. Eles conheciam a verdade e mesmo assim desprezaram a verdade. Está lá em Hebreus 6, irmão, do 4 ao 6. Eu quero finalizar com um exemplo clássico. Judas Iscariotes. Irmãos, quando Jesus enviou seus discípulos 2 a 2, Judas estava no meio. Lembra daquela passagem? Mateus 6,13 diz assim: então saindo eles, saindo quem? Seus discípulos. Disse, olha, e Cristo deu as orientações, vá de 2 em 2. Então saindo eles, Marcos 6,12, pregavam ao povo que se arrependesse. 13,
expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Judas estava no meio. Judas conhecia Jesus? Conhecia. Pregou sobre Jesus? Pregou. Realizou milagres em nome de Jesus? Certamente. Estava com os dois, andando os dois. Traiu Jesus? Traiu. Nunca foi salvo. Judas não perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Isso é um alerta, irmãos, para todos que estão nas igrejas e se confiam nas suas obras, porque Judas tinha muitas obras. Judas possivelmente tinha um currículo melhor do que o nosso, de obras. 3 anos andando com Jesus. E ele se encaixa perfeitamente aqui, irmãos, nessa descrição. Enquanto andava com os demais discípulos, por algum tempo, ficou protegido das contaminações do mundo. Não ficou, Judas? Ficou protegido. Quem está, irmãos, no meio da igreja, desfruta de bênçãos, independente de ser um verdadeiro cristão ou não. Os irmãos têm que entender isso. Por isso se fala, Hebreus 6 fala da queda dos iluminados. Experimentaram, inclusive, as bênçãos vindouras. Quem está aqui no meio experimenta direção divina, proteção, instrução. Mas não significa dizer que é um verdadeiro salvo. Então Judas, enquanto andava com os discípulos, ficou protegido das contaminações do mundo, mas deixou-se enredar de novo e foi vencido. Tanto é que seu último estado foi pior do que o primeiro, ou não foi? Seu último estado foi pior. Versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui Pedro está falando de um pecado deliberado, intencional contra Deus. Falsos mestres nunca vão poder alegar que não conheciam a respeito de Deus, que eram ignorantes. Não havia ignorância. Aqui é o pecado de rebeldia. E os irmãos vão entender por que no Antigo Testamento, os irmãos lembram qual era o castigo para o pecado de rebeldia no Antigo Testamento? A pena de morte. Está lá em Números 15:30 e Deuteronômio 17:12. Por quê? Isso é coisa do Antigo Testamento, pastor. No Novo, não. No Novo, olha aqui. Qual o destino dos falsos mestres e seus seguidores? A escuridão. O inferno. Eles se rebelaram, conheceram a verdade, conheceram a palavra da verdade, mas não se mantiveram na verdade. O que é que aconteceu? Melhor nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Melhor nunca tivesse conhecido. Versículo 22, irmãos, para concluirmos. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Essas duas metáforas que Pedro usa aqui são bem reveladoras para os judeus. Os judeus conheciam bem esses dois animais, o cão e o porco. Primeiro porque para esses dois animais o judeu não usava. O judeu não usava cachorro como animal doméstico. Os estudiosos dizem que eles eram carniceiros. Para o judeu, o cachorro era a forma mais baixa de vida selvagem. E o que é que Pedro fala aqui? Associa, irmãos, os hereges aos cachorros. Não é? Além de associar aos cachorros, ele associa também aos porcos. Os irmãos sabem que o porco era um animal cerimonialmente impuro. E os judeus, irmão, tinham ojeriza, chiqueiro. Mesmo os fazendeiros que lavam os porcos para lhe dar uma boa aparência, quando solta o porco, ele volta para o seu ambiente
natural. Pedro diz, essa é a natureza dos brutos, dos falsos mestres. Eles passaram a estar na igreja. Veja aqui, a metáfora qual é? Na igreja eles vão sendo o quê? Limpos, né? Vão sendo limpos, está na igreja. É um ambiente de santidade. Vão sendo limpos. Mas depois eles se soltaram. E voltaram para onde? Para a lama. Essa é a natureza deles. Eles chamam brutos, animais selvagens. Estes que afastam as ovelhas de Cristo. Pedro, irmãos, está alertando a igreja do perigo desses indivíduos e nos mostrando a justa retribuição que eles vão receber de Deus. Não pense que os falsos mestres parece que está tudo bem com eles. Nada lhes acontece. A palavra de Deus diz o que vai acontecer com eles. Por quê? Porque eles levam as pessoas a abandonar a verdade do Evangelho em favor de uma liberdade maior. Mas essa liberdade vai levar a eles e aos seus seguidores à morte. Sem dúvida, irmãos, a verdade do Evangelho divide. A verdade do Evangelho divide. Sim, essa pregação é forte. Chama os falsos mestres de cão e de porcos. Pedro não está aqui dizendo, irmão, para a gente odiar os falsos mestres. Pedro não está dizendo aqui para você discriminar os falsos mestres. Pedro está dizendo aqui para você ficar alerta e a sua igreja, porque eles são perigosos. Ninguém vai aqui fazer como se fazia anteriormente, não, viu? Aqui não é a Santa Inquisição. A Santa Inquisição é que fazia isso. Pegava aqueles que classificavam como herege e queimava na fogueira. Não era assim? Não. Isso é um entendimento errado. A aplicação errada do Antigo Testamento no Novo. Compreensão errada. Mas a verdade do Evangelho divide. Cristo disse o seguinte, muitos esquecem disso. Muitos esquecem desse texto. Ele está lá em Mateus 10, a partir do 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 34 a 39. A verdade divide. E a mentira une. E a mentira une os falsos profetas e seus seguidores. Une. É um imã. É um imã. Por isso que tem tanta gente, né? Só que essa união, irmãos, dos falsos mestres e seus seguidores, se dá para combater Cristo e a sua igreja. Finalizo dizendo que o apóstolo está alertando a igreja contra os falsos profetas, exortando para que fujam deles e, mais importante, protejam o rebanho da sua influência. E desta tarefa, todos os membros da igreja estão imbuídos. Que Deus nos faça entender a sua palavra. Amém.